pentecostal e o livro de Neemias. Trabalhar melhor, né? Nosso tema. Ele aqui. Então, a nossa lição hoje é a lição 6 de 9 de agosto de 2020. A assunto da lição é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E o textual diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição. Nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías 60 e 18. E a verdade prática nos diz assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Bonito, né? Isso é a verdade prática, diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então, qualquer obstáculo pode ser vencido por nós quando nós queremos fazer a obra de Deus. A leitura bíblica em classe é Neemias 1, do 1 ao 4, e o capítulo 2, do 1 ao 9. É muito extenso. Mas, no entanto, primeiro diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. E veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste, teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando na cidade, lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado, e tendo sido consumido as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus, orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo aceita em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade de sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para abrir as portas do pasto da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de estar. E o rei mas veio, segundo a boa mão de Deus sobre mim, Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Pois bem, né, meus irmãos? Hoje nós paramos na lição passada, Zorobabel reconstruindo o templo, né? E agora a gente abre um hiato de 70 anos, né, até a reconstrução dos muros da cidade, né? A introdução diz assim: nesta lição estudaremos
como os muros de Jerusalém foram levantados, e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção, né? Então, o templo é reconstruído, e desde o templo, quando é reconstruído, está acontecendo. Então, como eu falei, Zorobabel, ele reconstrói os muros de Jerusalém, aliás, reconstrói o templo de Jerusalém juntamente com a ajuda de Zacarias e Ageu, né? E reconstrói os muros e fica aquela festa toda, mesmo com Esdras também ensinando o povo, mas eles param na construção do templo, né? Quer dizer, o templo estava construído, mas estava no meio de ruínas, né? Os muros estavam caídos, o que facilitava a entrada de ladrões e de animais selvagens também para atacar o povo. E naquela época os muros da cidade eram muito importantes, né? Ainda hoje as pessoas sabem como isso é importante, porque moram em condomínio fechado, né? Então tem portão, tem vigia, tem muro alto. Então isso dá mais proteção às pessoas que moram em condomínio, né? Naquela época não era diferente. Os muros da cidade serviam para proteger contra os ladrões, contra os invasores, contra os animais selvagens. Então era muito importante. Mas no entanto o templo estava construído, era uma coisa linda de se ver, mas no entanto estava no meio do monturo, né? A cidade estava devastada, a cidade estava destruída, os muros estavam caídos, né? Era comum entrar ladrões, era comum entrar animais selvagens, como já foi falado. Então, nesse contexto, é quando o irmão de Neemias vai visitá-lo em Suzã. Que naquela época o rei, o Artaxerxes, ele era copeiro de Artaxerxes, né? Copeiro era o cara que provava a comida do rei, porque naquela época existiam muitos caras que iam matar o rei, muitos adélios, né? Então esses adélios da vida geralmente colocavam veneno na comida do homem, para o homem morrer. Então para isso o rei tinha uma pessoa específica que provava a comida antes de comer. E esse camarada era Neemias, no caso de Artaxerxes, e era o Artaxerxes, o nome do nome era Longimano, né? Artaxerxes Longimano. E Flávio José ele conta que Longimano mesmo. E naquela época ele estava muito triste, ele provava a comida do rei, então o rei tinha toda a confiança dele. E quando ele sabe disso, ele passa a jejuar e a orar, né? Agora, como é que o cara jejuma se ele era que provava a comida do rei? Então foi um negócio muito difícil para Neemias, inclusive correndo até perigo de morrer, né? De matarem ele. Por quê? Porque como é que ele vai jejuar se ele tinha que provar a comida do rei? No entanto, ele orou durante aproximadamente 4 meses, até que Deus deu a oportunidade de ele falar. Porque Daniel tinha dito que a vinda do Messias só que ele seria comprado a partir de quando os muros da cidade tivessem sendo construídos. Só que os muros da cidade estavam 70 anos parados, então é um tempo que não conta, né? Eu lembro do hino do pastor Antônio Donato, né? Ele diz assim, quando o camarada está parado, ele diz assim: esse tempo não será contado na presença do nosso Senhor. Negligência, né? Tempo negligente. Quando nós negligenciamos a obra de Deus, esse tempo não é contado para nós. Assim foi, esse tempo não foi contado para a vida do Messias. 70 anos se passaram entre a construção do templo e a construção dos muros de Jerusalém. Com o Longimano, Artaxerxes Longimano, ele manda que o nosso amigo Neemias fosse reconstruir o muro de Jerusalém.
É interessante dizer também que Zorobabel não deu início à tal reconstrução. Após a Páscoa, que completou as comemorações do reinado do templo, o texto sagrado não fala muito mais coisas sobre Zorobabel, né? Depois que ele reconstruiu o templo, o homem parou. Diz o Flávio José que ele se aposentou lá, né? Tiraram ele do governo, e o governo ficou sendo dividido entre o Sinédrio e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote e o Sinédrio ficaram com o governo civil e religioso, mas não era da vontade de Deus que os sacerdotes cuidassem também do governo civil, né? E isso foi negligência. Então, quando Artaxerxes envia Neemias de volta para reconstruir os muros de Jerusalém na cidade, ele envia como governador de Judá. É interessante dizer que tem alguns autores de livros, por exemplo, o teólogo Edward Hazen e Frank Clason, eles afirmam que foram 71 anos da obra parada. Vamos também citar que esse torpor espiritual representou um atraso no início da contagem para a redenção de Israel, pois, como disseram o anjo Gabriel a Daniel, os 490 anos somente se iniciariam quando saísse a ordem para a reconstrução de Jerusalém. É interessante que Ciro deu ordem, mas não foi para a reconstrução de Jerusalém, foi para a reconstrução do templo. Como já falei, o templo foi reconstruído na época de Zorobabel, mas no entanto ficou no meio do monturo. E esse templo foi o templo da negligência, né? Porque os caras estavam cheios do Espírito Santo. Podia ter ido lá, dar ordem para a gente reconstruir o templo, alguma coisa aí. Sendo Dário primeiro, amigo dele, dava para ter feito isso, mas não fizeram, né? Preferiram a negligência, até mesmo Esdras, né? Cochilou. É uma prova como a gente pode muito bem cochilar. Isso é a questão da pandemia, né? A pessoa vem da pandemia e às vezes não, tá bom aqui, é uma vez por domingo, ela está fazendo muita coisa já para o trabalho e esquece a obra de Deus, né? Então, o Neemias era um judeu que ocupava uma importante posição na corte do rei da Pérsia, Artaxerxes I, ou Longimano, né? Que reinou de 465 a.C. até 424 a.C. e que foi o quinto rei persa que reinou sobre os judeus. Então, não se sabe entre Neemias, que foi agora, que era copeiro do rei e governador, o hiato que ficou entre ele e Zorobabel. Possivelmente foi os sacerdotes mesmo, que ficaram com o governo civil e religioso ajudado pelos 70 do Sinédrio. E é interessante que no 20º ano do reinado de Artaxerxes I, Longimano, ou seja, por volta de 445, Neemias recebeu a visita do seu irmão Anani juntamente com outro judeu, quando então Neemias perguntou a respeito dos judeus que moravam na terra prometida. Neemias recebeu um relato muito triste: os judeus estavam em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém estava fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então é isso que fez com que o nosso amigo começasse a jejuar e a orar, né? Em vez de se lastimar, em vez de se entregar como eu posso dizer, a maldizência, ele preferiu orar. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Que ele dá para nós, um exemplo que Neemias dá para nós. Se nós, em meio das dificuldades que vêm, nós devemos confiar em Deus, que devemos orar e buscar a sua presença para nos estar vitória. Ora, o primeiro ponto diz assim: Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias, Neemias 1 e 2. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá pelo cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos e portas queimadas a fogo. Era um símbolo da miséria e do desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Porque não tinha segurança, né? Os caras não tinham porta para proteger, os muros estavam arrebentados, então era fácil
muito fácil os assaltantes entrarem para roubar. Então Neemias, angustiado, jejuma e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. E a oração inicial de Neemias está registrada em Neemias 1, do 5 a 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, que é dezembro. Na verdade fica entre novembro e dezembro. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, entre março e abril, conforme Neemias 2 e 1. Então ele passou a jejuar e a orar durante 4 meses, até que Deus mandou a resposta. É interessante que você vê o agir de Deus, quando Deus faz com que, ao ouvir a mensagem de Anã, ele sem tristeza, né? Eu acho que é aí que o Paulo fala assim, que a tristeza, segundo Deus, produz salvação. A tristeza dada pelo Espírito Santo, para ele orar pelo povo, para ele se comover pelo povo. Ali ele não estava pensando na posição em que ele estava, né? Que seria um nome de confiança do rei Anjimano, Artaxerxes I, mas no entanto ele estava confiando em Deus, né? Ele estava dizendo, eu estou bem aqui, mas o povo lá está à mercê da desgraça, né? Então é quando ele começa a orar, a implorar o favor de Deus, começa a jejuar, e depois de 4 meses Deus ouve a sua oração. E Deus responde às orações de Neemias, né? No terceiro item diz assim: como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei, né? Certo dia ele apresentou-se diante do rei com semblante triste. Interrogado acerca do motivo da sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém, de seu povo que ali vivia. Com inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: o que me pedes agora? Neemias orou ao Senhor, ao Deus do céu, para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Neemias 2. É interessante que a gente pode ver o mover de Deus aí, né? Primeiramente, alguém disse, não, isso foi uma oração relâmpago que Neemias fez. Só que Neemias, antes de responder ao rei, ele já tinha orado, ele já tinha jejuado, né? Ele já tinha traçado o que ia fazer. Assim também somos nós, né? Antes nós devemos orar, mas nós também devemos fazer os planos a Deus, para quando a oportunidade surgir, você já saber o que fazer. Já pensou se Neemias estivesse só orando, já não tivesse na cabeça o que fazer? Neemias diz, não, eu quero que tu me edifiques, né? Aliás, eu quero que tu me envies a edificar a cidade de meus pais, né? Aí você vai precisar de quê? Aí ele falou, quero que você me dê uma carta para o Jardim dos Reis, me dar lá para o provimento, para me dar passagem também, porque senão isso quer dizer que era desertor e sem carta do rei também poderia ser até preso, né? Ou confundido com um rebelde, ou ser morto por qualquer camarada quisesse. Mas no entanto ele pede autorização e soldados também para ir com ele, né? O soldado vai com ele também, alguns cavaleiros, né? Uns jovens, para o que? Para reedificar a cidade. E quando ele sai da presença de Artaxerxes I, ele vai como governador da cidade. Copeiro, que era um homem de confiança, e agora governador de Judá, né? Nomeado por quem? Artaxerxes. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a reconstrução da cidade a Neemias, tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. O que era impossível para aquele povo, né? Naquela época, agora se torna possível, porque Deus é o Deus do impossível. E Deus abriu as portas de tal maneira, através da oração de Neemias, que o rei deu carta para tudo, né? Para todos os governadores, para receber bem a Neemias, para não atrapalharem, e ainda para fornecer o que fosse necessário para a reconstrução da cidade, né? Então a gente vê que Deus ele opera primeiramente fazendo com que
Neemias sinta tristeza, sinta pena, sinta dó do povo. Se comoveu o seu coração pelo povo. Depois ele ora pelo povo. Depois Deus, ele faz com que toca num rei para atender o pedido, né? Agora do Neemias, de Neemias. É interessante que quando ele pergunta sobre as coisas de Neemias já tem tudo no coração marcado. Eu vou tal ano, volto tal ano, reconstruo e a gente põe ordem lá. Porque estava tudo destruído, né? As casas, os muros, as portas da cidade, que era a principal, queimada a fogo. Então estava tudo do jeito que Nabucodonosor tinha deixado, somente o templo que tinha sido reconstruído por Zorobabel. Interessante dizer também que o centro do nosso interior é o que Deus primeiramente transforma. Deus transforma primeiramente o nosso coração, depois que transforma o nosso interior, é que passa a fazer mudança em todo o nosso ser, em toda a nossa vida. Mas quando nós confessamos a Cristo e passamos a viver uma vida perante Ele, a importância maior está no nosso coração. Deus transforma, Deus mudando a situação do nosso coração. Segundo ponto diz assim: Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Ele saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo. É interessante que Neemias, ele não era fanfarrão, ele gostava de falar pouco, né? O povo convidou o povo para percorrer a cidade, né, em ruínas. Ele sai andando para verificar o que de fato estava acontecendo. E ao andar por ali, ele anda e vê onde tudo, as dificuldades do povo. A verdadeira liderança, ela reconhece, ela procura viver com o povo, ela procura viver ao lado do povo, qual as necessidades do povo, né? O que o povo precisa. E foi isso que Neemias foi ver, né? É interessante dizer também que Neemias, ele não ficou dizendo que era governador, ele não fez conhecer, simplesmente ele ficou calado durante 3 dias, né? Só percorrendo a cidade, só olhando aonde era que estavam as necessidades maiores da reconstrução da cidade. É interessante que ele foi, primeiramente ele foi a um lugar chamado Neemias, ele foi aos lugares mais difíceis da cidade, né? Ele saiu à noite, percorreu, né? E passou a olhar os lugares em que havia necessidade de colocar, né, segurança ali. Aí então ele foi primeiramente a um lugar que era conhecido a porta do esterco, né? Era a porta que tinha um lixão, né, na cidade. Então primeiramente ele vai na porta do lixão, e lá na porta do lixão ele vê lá como é que é as coisas. Depois ele vai à porta, né, em que estava conduzida aos jardins do rei, né, onde ficava o açude real. Isso também nos leva a dizer que a liderança, ela deve conhecer tudo as necessidades dos seus liderados, desde a coisa mais necessária, mais precária, até o que ele tem de melhor. E foi isso que Neemias fez. Neemias, primeiramente ele vai lá na porta dos estercos, depois ele vai, que é a porta do lixão, né? E depois ele vai lá nos açudes reais, para conhecer toda a estrutura, né? Então, antes da gente fazer as coisas, a gente tem que pensar, né? A gente tem que meditar, a gente tem que estudar, a gente vai ter que ver se a gente pode realizar aquilo ou não. E ao visitar aquela localidade, ele estava imaginando na mente dele o que poderia fazer para melhorar a situação da cidade e a situação do seu povo. É interessante isso, né? Melhorar a vida dos outros, né? O que hoje pouca gente pensa, né? Hoje a gente vive num mundo mais individualista, em que cada um pensa em si mesmo, e inclusive algumas lideranças, né? Somos
uma igreja missionária. Nunca enviou um missionário, desgraçado. Ele diz que é uma igreja missionária, mas isso é outra aula. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo sido inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra, juntos reedificarem os muros para que não mais estivessem opróbrios, declarando-lhes como a mão de Deus lhes fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ora, é interessante que, primeiramente, a liderança ela não manda, né? Quem manda é o chefe. O líder, ele faz com que o povo avance juntamente com ele, né? Ele viu toda a situação, e quando ele chega para o nosso amigo, para o povo, né? Ele diz assim: olha, povo, a gente tem que recuperar a cidade está entregue, né? A cidade está entregue aí, qualquer assaltante pode entrar, qualquer inimigo nosso pode invadir a cidade, a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que levantar os muros. Aí o povo, a gente não pode. Ele disse: não, a gente tem a carta aqui do Artaxerxes primeiro aqui, ó. Então, primeiramente ele disse: não sou um rebelde, né? Para não ser acusado de rebelião, né? Mostrou as credenciais que o rei tinha dado a ele, para não ser tido como um rebelde. A pior coisa que existe é você tentar ajudar e as pessoas confundir você com um rebelde, né? Não, ele quer o bem de Deus, ele quer se rebelar contra o rei, mas no entanto ele mostrou as credenciais e o povo confiou na palavra dele. Então o povo disse: não, a gente vai se levantar e vamos fazer, né? Então a liderança de Neemias fez com que o povo se levantasse juntamente com ele para fazer a obra de Deus, né? Vocês não vão fazer só, eu vou estar lá no meio, né? Vocês não vão fazer só, eu vou fazer primeiro, né? E depois vocês acompanham a gente. Então essa é a diferença entre um líder e um chefe. O chefe manda, o líder ajuda a fazer, né? O líder convoca o povo e faz juntamente com o povo. Então Neemias inicia o levantamento dos muros, né? O plano de Neemias, desde o capítulo 3, Neemias dividiu a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta, né? Simultaneamente, lado a lado, haveria as pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando um pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar. Foi incentivado, foi motivado. Então, um povo, uma igreja motivada, não tem quem pare. E quem é que motiva? O Espírito Santo motiva o líder e o líder motiva a igreja. Então, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começaram a ser tapadas. Então a gente vê aí que Neemias, ele organizou as tarefas, né? Ele dizia: olha, a tarefa hoje vai ser, a sua tarefa vai ser em tal lugar, e dividiu o muro, se eram 12 portas, entre uma porta e outra, quem ia reconstruir, aquelas pessoas que ficavam mais próximas daquela parte do muro. De sorte que quando começaram o trabalho, então todo mundo já viu que a coisa estava andando, né? Por quê? Porque tinha motivação, o povo estava motivado, né, a fazer a obra de Deus. E quando eles começaram a fazer o muro, né, aí o povo disse: agora a gente termina, né? E os inimigos também viram a rapidez com que era feito. Por quê? Porque era bem organizado. Ele não construiu um pedaço, depois foi construir outro pedaço. Mas o muro estava sendo feito de uma maneira simultânea, né? O lado norte, o lado sul, o lado oeste, o lado leste estava sendo construído na mesma proporção. Por quê? Porque eram construídos pelos voluntários que moravam perto do muro, né, para proteger as suas próprias casas. É interessante que enquanto eles protegiam suas próprias casas, erguendo o muro, estavam juntos também com as suas famílias. Eles não eram separados das suas famílias para a construção do muro. Ele fala também, o nosso missionário, né, Eliperto, sobre a tática de Neemias. Ele conta: a tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor.
Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria, né? Porque existem pessoas tristes, né? Acabunhadas, pessoas que não... depressivas até na igreja, né? Que não fazem nada, né? Ficam só, como diz o outro, sem fazer nada, e essa falta de interesse provoca uma certa doença, uma letargia no corpo, provoca um torpor, né? Então, o líder aqui, Neemias, deu trabalho para cada um, né? E essa obra foi feita simultânea. Aí você se lembra de 1 e 8 de Atos, né? Tanto aqui, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está falando de um evangelismo simultâneo, né? O filho quer pregar onde? Eu quero pregar aqui mesmo, na favela. Pronto. E você? Pastor, eu me senti uma chamada para ir pregar no sertão. Levar, que Deus vai lhe abençoar. E você? Eu tive uma vontade, Deus me chamou para pregar no Japão, no exterior. Vá, que Deus é com você, e a igreja dando suporte, tanto em oração como financeiramente, para fazer a obra de Deus. Então você vê que Neemias, ele faz isso, ele usa toda essa estratégia para quê? Para construir rapidamente, para ver o muro sendo levantado. Então ele, se não me engano, no capítulo 3, ele diz que até o dinheiro que era para ele, que ele ganhava como governador, ele não quis, porque ele viu que a pobreza era muito grande, né? Viu a necessidade do povo, né? Até os animais dele, o dinheiro que era para ele, ele rejeitou. Isso hoje é difícil, né? Né? Hoje é difícil ele dizer assim, né? Porque o cara nunca vai deixar de trocar o carro dele do ano para enviar um missionário, nunca vai deixar de fazer uma igreja lá cheia, luxuosa, para se preocupar tanto com a evangelização assim. Existe muita hipocrisia, né? Eu acho que existe muita hipocrisia no meio, porque a obra deve ser feita simultaneamente, tanto em um lugar como no outro, até os confins da terra, até todo mundo ser alcançado, até toda a cidade ser protegida, né? E foi o que o nosso amigo Neemias fez, né? Simultaneamente. Está perto de onde? Você está perto do muro leste? Faz lá. Leva a tua família também, né? Ser você mesmo lá. Não, mas não tem segurança. Como é que eu vou fazer sem segurança? Leva a espada, fica com a espada na mão e a colher de pedreiro no outro, né? Então tinha pessoa que era para fazer isso, né? O pessoal, enquanto uns trabalhavam, outros vigiavam. Enquanto outros vigiavam, outros trabalhavam assim, dia e noite, sucessivamente, simultaneamente também, né? Ora, a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. E a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição número 8. Então a gente não vai nos deter muito aqui, né? Então a união dos irmãos ficaram ameaçada, porque havia uma dificuldade muito grande entre pobre e rico, né? Os ricos não queriam perder seus privilégios, e o pobre não tinha o que comer. O que o pobre fazia? Se vendia os filhos e vendia sua terra para o rico. E como ele estava desesperado, porque a fome não espera, né? Então eles compravam por um precinho de nada. Depois até os filhos dos judeus estavam sendo escravizados pelos seus próprios irmãos. A cobrança de juros altos, né? Empréstimos a preço de ouro, né? E o irmão tinha que tomar empréstimo mesmo, senão morria de fome. Então assim foi que houve essa contenda. Mas nós falaremos isso na lição número 8. Eita, Jesus maravilhoso. Interessante também nós falar sobre o 4, né? O levantamento dos muros provocou grande oposição, iniciada a edificação dos muros. Aí surgem os personagens mais conhecidos no livro de Neemias, né? Os inimigos da obra, né? Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra de Deus. Todavia Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro.
as diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 deste trimestre. Então, a gente vai falar desse assunto da lição 9. Mas, no entanto, é interessante a gente falar que quando você está parado, dificilmente você sofre uma crítica, né? O povo critica, né? Quando a igreja está parada, a igreja está conformada, ninguém critica não, porque está conformado com ninguém, né? Agora, quando se levanta para fazer uma coisa, quando se levanta para trabalhar, quando a pessoa começa a ver que a coisa está crescendo mesmo, que a obra está aumentando, né? Que Deus está abençoando, então Satanás começa a levantar seus emissários, né? Para quê? Para denegrir a obra de Deus. Foi o que aconteceu ali em Jerusalém. No instante se levantou Sanbalate e Tobias para tentar impedir o crescimento da obra. O pior é que eles tinham infiltrados dentro de Jerusalém. E esses infiltrados eram os que causavam mais trabalho aqui, porque eles conheciam tudo que eles estavam planejando fazer e procuravam sabotar o trabalho de Jerusalém. Essa é a grande diferença, né? O pastor Bastos disse certa vez que o maior inimigo é aquele que já foi nosso amigo, né? Porque conhece tudo de nós. Então, você imagine em Jerusalém, o povo está trabalhando e nesse trabalho os próprios inimigos estavam ali espionando, né, a situação para contar os seus algozes, né, aquela pessoa que tinha raiva deles, para tentar impedir que a obra de Deus fosse feita e que o povo tivesse segurança. O muro foi concluído. Esta vitória teve grande repercussão, até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6:12. Meus irmãos, o muro foi feito em tempo recorde, foi feito em 52 dias. Você imagine cercar uma cidade todinha em 52 dias. E foi esse o tempo em que Neemias levou para reconstruir a muro da cidade de Jerusalém. Meus queridos, e isso provou em que o próprio inimigo dizia: rapaz, só Deus pode fazer um negócio desse. Tem coisas que Deus faz em nossas vidas e nós olhamos e dizemos assim: somente Deus pode fazer isso, somente o Senhor pode fazer isso. Meus queridos, o muro foi solenemente inaugurado, sim. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com laudes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas do muro. Neemias 12:30. Então, todo o povo foi purificado para quê? Para celebrar a vitória. A dificuldade foi grande, mas também tinha que se celebrar, né? A gente tem que se alegrar com cada vitória. Tem pessoas que não se alegram com as vitórias, só se lembram das derrotas. Se lembram, né, das vitórias que Deus fez, né? Aquilo que você não podia fazer em determinado dia. Talvez você nem se lembre qual era o dia, mas você se lembra que Deus fez algo tremendo, né? Quando todo mundo pensava que não ia ter mais jeito, Deus chega lá e tem jeito sim, né? Então, é isso que nós devemos fazer: celebrarmos as vitórias que Deus nos deu, celebrarmos as alegrias que Ele nos concedeu, celebrarmos os livramentos que Ele deu à nossa vida. Então, o ato da declaração, da dedicação, o ato de dedicação, a inauguração, né, inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios, né? A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvida de longe. Neemias 12:43. Culto alegre, né, irmãos? Culto de bênção, culto em que sentimos a presença de Deus, em que as pessoas até ficam, parece que está vendo ali, né? E tanto gostoso que esse povo está gritando direto, né? É a alegria, meus irmãos, da vitória, mas uma vitória que Deus tem concedido ao seu povo, né? Os muros trazem ensinos simbólicos importantes. Vamos ver o que o nosso pastor Eurico Beves fala aqui no ponto 6, item 1, né? Ele diz assim: a Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás de salvação, e as tuas portas louvor. Isaías 60:18. E ainda, uma forte cidade temos,
a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuro. Livro de Isaías também, versículo 26 e 1. Né? Então a Bíblia fala que a nossa salvação é a nossa segurança, é o nosso muro de proteção contra o inimigo. Você já está salvo, então você está seguro de todo mal, você está livre de todo mal. O inimigo, assim como os inimigos, eles aproveitavam quando os muros estavam caídos para invadir a cidade, assim, depois que os muros estavam levantados, eles não podiam mais entrar. Então os muros erguidos da nossa salvação, em nossa alma, isso explica que o nosso inimigo não tem mais direito sobre nós, não tem mais autoridade sobre nós. Então o inimigo, ele respeita, tem que respeitar a esse muro chamado salvação. Né? Interessante também que o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Né? Observamos que o levantamento dos muros foi o resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus, e pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Né? Então, esse muro nos dá salvação, esse muro nos dá alegria, esse muro nos dá proteção. Né? Quando você está dentro desses muros, você não tem necessidade, você não tem vontade de sair de dentro deles. Né? E Paulo acho que foi o que mais sofreu, foi o que mais levou pancada na vida, o amor ao Evangelho. E mesmo assim, antes de morrer, ele citou essa frase em que sempre nós ouvimos, né, nos nossos cultos: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Né? Guardar aquilo que ele, durante sua vida, ele arrecadou para a sua eternidade, que é a salvação, que é a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu queria também falar sobre o muro da salvação. É uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Os muros da cidade, eles protegiam, mas também uma linha divisória, que é a judeia. Então, mora em Jerusalém, tem que entrar. Não mora, tem que ficar lá de fora. Né? Então, isso durante a noite, durante o sábado, durante a solenidade, né? Esse muro servia para linha divisória entre a igreja de Deus e o mundão, e os outros, né? Os pecadores, né? Interessante que a Bíblia ela divide o mundo em dois tipos de pessoas: aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece a Deus. Então, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo não são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então, essa linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo existe ainda hoje, e vai existir por toda a eternidade, porque não pode haver comunhão entre o bem e o mal, não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Já disse alguém que as trevas, Agostinho, né, dizia que as trevas é a ausência da luz. As trevas é a ausência da luz. Se as trevas é a ausência da luz, então não pode haver comunhão, ou tudo é luz e tudo é trevas. Né? Ora, o fato do muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo, não significa que é uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Né? Podemos assim dizer, fazer as palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão no seu. Então é isso, amados. Essa linha divisória, ela não só nos separa do mundo, mas passa dentro do nosso coração. É interessante que essa linha divisória passa dentro do nosso coração. E aquilo que para nós antes era um lucro medonho, que tinha um valor inestimável, agora não tem mais valor de nada. Né? E a gente pode dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você passa a ter Cristo vivendo no seu coração, né? Então a vontade de Cristo passa a ser a sua vontade. Então a alegria do Senhor passa a ser a sua alegria. E isso é maravilhoso, porque Jesus, ele fala em João, como já foi dito, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrá no seu. Deus abençoe a todos, que possa ser